Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. A primeira multiplicação dos pães. Algum tempo depois do texto que foi narrado anteriormente. Se você quiser ver o estudo completo do livro de João, aqui dentro do canal, vá na aba Playlists e você vai ver lá todos os livros que já tem o estudo completo. Eu sugiro que você sempre leia a Bíblia em um livro inteiro, do começo ao fim. Pega um livro da Bíblia e lê ele inteiro, para você entender o contexto. Não fique estudando ou lendo textos soltos, tá? Porque a sua interpretação pode acabar sendo um pouco equivocada e fora de contexto. Então vamos lá. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. Né? Ele estava pregando em um lado do mar, foi para o outro lado. Ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então aqui Jesus está em plena expansão de seu ministério, né? Ele está operando milagres, curando pessoas, e aí ele começa a ter muitos seguidores. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Outra festa da Páscoa. É interessante que João, ele vai dando as festas, então ele já falou sobre Jesus em uma certa festa de Páscoa, agora ele está falando em outra. A Páscoa, antes de Jesus, celebrava o quê? Ou para os judeus até hoje, né? Ela celebra a saída do povo hebreu do Egito, quando Moisés, através de Moisés, Deus liberta o povo do Egito da escravidão e leva para a terra prometida. Então, essa é a Páscoa que eles celebravam. Então, Jesus estava com os discípulos nesse monte, né? Enfim, orando, ensinando, estavam juntos, tendo tempo deles. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, ou seja, eles estavam lá no Manaíce, quando eles olham, um monte de gente vindo. Multidão, tá, gente? Multidão mesmo, milhares de pessoas. Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Imagina o desafio. Gente, aqui a quantidade de gente, assim, que hoje eu vou arriscar dizer, tá? Não tenho certeza. Que talvez fosse um estádio. Sabe quando a gente vê show em estádio? Esses grandes artistas, era isso. Imagina providenciar comida para essa galera. Olha a pergunta de Jesus. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Isso aqui é muito poderoso, é muito sobrenatural. Olha aqui, o texto está dizendo para gente as intenções de Jesus. E aí, Jesus questiona Filipe para pô-lo à prova. Tipo assim, Jesus coloca Filipe à prova para que Jesus saiba o que Filipe vai falar, ou para fazer Filipe pensar sobre o que ele ia falar. Vou explicar, peraí. Quando nós somos provados em Deus, quando a gente passa alguma dificuldade, quando algum desafio é colocado diante de nós, como foi o caso aqui, né? Jesus fez uma pergunta para desafiar Filipe a pensar. Eu te pergunto, Jesus faz isso porque ele quer saber o que a gente vai responder, ou porque ele quer nos estimular a amadurecer, a crescer, a pensar? Qual é o objetivo da pergunta de Jesus? Ele realmente não sabia o que Filipe diria? Ou aqui é um processo de, vamos dizer assim, de desenvolvimento pessoal de Filipe? Existe uma piadinha, né, sempre uma brincadeira de quando você vai fazer análise, quando você vai para o psicólogo, ele te responde sempre com perguntas. Qual é o mecanismo, né, da psicologia? Por que o psicólogo te induz a falar?
te induz a responder perguntas, a elaborar questões. Porque quando você fala, quando você exercita a sua mente, você consegue amadurecer, desenvolver as suas ideias, ele te desafia a melhorar e a crescer. E aqui, quando Jesus faz essas perguntas, é isso que ele está fazendo. Ele está desenvolvendo a fé de Filipe. Ele já tinha em mente como ele ia alimentar todo esse povo. E somente Jesus podia saber como alimentar essa multidão. Gente, muita gente, até hoje, que a gente tem mais recursos, mais velocidade, é caro, é difícil, é impossível, humanamente impossível. Mas Jesus pergunta para Filipe para estimular ele a pensar. Então isso me faz entender que na nossa vida, muitas vezes, a gente passa por situações difíceis, a gente passa por questionamentos para que nós sejamos forçados a pensar, a desenvolver a nossa fé, a criar musculatura espiritual. A musculação espiritual do seu personal trainer, Jesus, é essa, te colocar à prova em situações em que você precisa resolver problemas, em que você precisa exercitar a paciência, em que você precisa saber esperar, engolir sapo, engolir seco, dar outra face. Todas essas situações nos fazem melhorar espiritualmente. Foi por isso que Jesus provocou Filipe aqui. E eu acho isso muito interessante, muito sagaz, né? Olha o que Filipe responde. Filipe lhe respondeu: 200 denários. Denário era uma medida para uma diária de trabalho braçal. Eu sempre faço essa analogia se a gente pensar na diária de uma faxineira, que é algo mais comum para o nosso dia a dia aí. Cada cidade, em cada estado, obviamente, você vai ter uma faixa de valor, né? Uma média. Mas pensa aí na sua cidade mais ou menos quanto você paga para uma diarista e seria mais ou menos isso aqui. Então, uma diária de uma diarista vezes 200. É disso que ele está falando. 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. 200 denários, a gente está falando de quase um ano de trabalho, não pagaria pão para toda essa galera. É isso que Jesus está, é isso que Filipe está respondendo para Jesus. Ele foi no caminho óbvio. Qual é o nosso caminho humano? Comprar comida, dinheiro. Não temos dinheiro suficiente para isso. Jesus vai trazer uma resposta do céu. Jesus vai trazer uma solução que só Ele pode trazer. E muitas vezes na nossa vida é assim, a gente tem um problema, a gente imagina na nossa mente diversas maneiras que esse problema pode ser resolvido, mas sempre as nossas armas, as nossas ferramentas são físicas, né? São daquilo que a gente enxerga, como a gente pode imaginar. Mas quando a gente coloca nas mãos de Jesus, a solução que vem do alto sempre é surpreendente. Sempre. Jesus nunca vai fazer do jeito que você pensou. Vamos supor que você tem um problema, você pensa em 10 soluções. Pode ser que se resolva assim, pode ser que se resolva assado, pode ser que venha alguém, né? Você pensa em várias hipóteses. Quando você põe na mão de Deus e Ele soluciona, é sobrenatural. Você fala, eu jamais pensaria nisso. E Deus faz desse jeito para a gente saber que é Ele que faz, para a gente não achar que tem mérito nas coisas. Vamos continuar aqui, versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Pedro, tomou a palavra, ou seja, ele interrompeu, Jesus estava falando com Filipe e André se meteu na conversa. Aqui está um rapaz, alguns textos dizem menino, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ele tentou ajudar, falou, Jesus, aqui, esse menino aqui tem um pouquinho de comida, mas para essa galera aí não vai dar não. E disse Jesus, olha que interessante, disse Jesus, eu gosto muito desse pedaço do texto, porque mostra como Deus só trabalha debaixo de limpeza e organização. Eu vi um vídeo ontem no Instagram que apareceu para mim,
um homem falando sobre a atuação de demônios, tal, batalha espiritual, né? E ele estava falando justamente disso, de como os demônios gostam de sujeira, de ambiente desorganizado, bagunçado. Eu sempre falo isso, você quer começar a organizar a sua vida espiritual, comece a organizar a sua vida física. Se você olhar em volta e tiver muita bagunça, é um sinal de que a sua alma não vai bem. E às vezes, começar a arrumar o que está do lado de fora, começa a ajudar a gente a organizar o que está do lado de dentro. Olha aqui como Jesus vai trabalhar com ordem. Eu tinha uma pastora que falava sempre, ordem e decência. É isso aqui, ó. Mandem o povo assentar. Então, primeira coisa, fala para esse povo todo ficar sentado. Já facilita, eles abaixam de nível, né? Os discípulos vão estar em pé e conseguem enxergar as pessoas porque elas sentaram. Facilita o campo de visão dos discípulos. Havia muita gente naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Muitos estudiosos dizem que nessa época só se contava os homens, não contava nem as mulheres, nem as crianças. Então, 5.000 homens. Vamos calcular que talvez tivessem mulheres o dobro, vai? 5.000 homens, 5.000 mulheres. Já vai para 10.000 pessoas. Criança, gente, as pessoas tinham muito filho. Então, eu chutaria aqui umas 7.000 crianças. Então, a gente tá falando de 15 a 20.000 pessoas, vai, mais ou menos. Eu chuto mais ou menos esse número. Talvez exista algum estudo que traga um número mais preciso, mas também a gente não precisa. É só para entender que era muita gente. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Aqui Lucas não traz, mas nos outros evangelhos ele explica que Jesus fez eles se sentarem e se dividirem em grupos de 50, eu acho. 50 ou 100, não me lembro agora. Mas Jesus organizou em grupos, sentadinhos de maneira organizada, e dividiu em grupos iguais para cada discípulo também, né? Para eles fazerem a distribuição. Então Jesus age aqui de uma maneira muito organizada, metódica. É uma aula aqui pra gente de como fazer tudo na vida. Cuidar da nossa casa, dos nossos estudos, do nosso trabalho, organização e método. Outra coisa que o texto nos ensina, que é uma das partes mais importantes, ele deu graças e repartiu. Eu já vi vários estudos sobre isso e eu acho muito legal que Jesus sempre agradece antes de receber o milagre. Jesus agradece, já sabendo que Deus vai fazer. E antes de Deus multiplicar o pão, ele já reparte. Olha que interessante. O pão não foi multiplicado antes para depois ser distribuído. Enquanto Jesus repartia, ele ia sendo multiplicado. A gente que tem uma caminhada com Deus já há um pouco mais de tempo, talvez você já tenha aprendido isso, que Deus faz o milagre enquanto a gente se movimenta. Como que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não falou para onde. No caminho, Deus vai se revelando a Abraão. E é assim com a gente. Enquanto a gente movimenta, enquanto a gente reparte, o milagre vai acontecendo. Então, Jesus já agradeceu antes de receber a graça e agiu antes do milagre acontecer. Que isso sirva de lição para a gente, que a gente sempre siga esse passo. Gratidão, sabendo que Deus vai fazer, e movimento, sabendo que Deus age no nosso movimento. Naquela passagem da viúva, que ia ter os filhos vendidos como escravo, e aí ela vai até o profeta Eliseu, e ele fala, vai para tua casa, fecha as portas, pega a vasilha com todos os vizinhos, e derrama uma botija de azeite, porque Deus vai multiplicar. Quando Deus multiplica o azeite? Quando ela derrama. Mesma coisa aqui. Enquanto ela derrama, na hora que ela vira o pouquinho de azeite que ela tem, ele começa a ser multiplicado. Aqui, mesma coisa, quando Jesus começa a partir o pão,
ele começa a ser multiplicado. Então, que a nossa vida de oração aos pés do Senhor seja de, primeiro, gratidão e fé, né? Sabendo que Deus vai fazer o que for melhor, do jeito dele. Como eu falei antes, nunca é como a gente imaginou, né? E que a gente se movimente, haja. Enquanto você age, o milagre acontece. Repartiu entre os que estavam sentados tanto quanto queriam, ou seja, não foi contado, não teve miséria, foi o quanto cada um quis comer. E fez o mesmo com os peixes. Repartiu com fartura, com abundância, com quantidade à vontade. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram. O pessoal comeu até ficar satisfeito, até se empanturrar e ainda sobrou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso também nos diz que muitas vezes a gente está esperando uma coisa aqui. Deus, eu preciso de 5 pães. E aí ele vem com 10. Ele traz o que você precisa e ainda sobra. Deus é assim. Deus sempre faz além. Deus nos dá uma lição de generosidade. Quando alguém precisa de alguma coisa, nossa, é muito comum que a gente faça o mínimo, né? Ah, do que você precisa? De 10 reais? Tá aqui, 10 reais. Deus não é assim. Você precisa de 10, vou te dar 20, para você saber que fui eu que fiz. Então, a gente tem que aprender também com a generosidade do Senhor, para que a gente também seja transbordante na vida dos nossos irmãos. Reparta o que você tem e veja isso ser multiplicado. E ó, ainda enquanto ele falava, junte o que sobrou, que nada seja desperdiçado. Eu estou dando com margem, com sobra, mas não é para desprezar, não é para tratar com displicência, é para ter cuidado, não desperdice aquilo que Deus colocou na sua mão. Aqui Jesus está ensinando, eu reparto, eu multiplico, eu transbordo, mas não é para desperdiçar. Foi para sua mão, é muita coisa? Peça sabedoria ao Senhor para usar com disciplina. Tudo aquilo que o Senhor põe nas nossas mãos é para o reino, é para Ele. E não é para ser lançado aos porcos, não é para ser largado até estragar, apodrecer. É para ser usado com mordomia, com sabedoria. Aquilo que Jesus põe na minha mão, põe na sua mão, não deve ser desperdiçado. Queridos, que a gente tenha isso em mente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Ele nos dê sabedoria. Então, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos. Olha que interessante, eram 12 discípulos. Deram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que o tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta maiúsculo. P maiúsculo, profeta, Messias, tá? É dele que ele tá falando, é disso que eles estão falando. Que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Olha aqui. As pessoas creram porque Jesus as alimentou. Ah, você está me dando comida, você está me dando provisão, então você é o Messias. Então, já que você me faz bem, já que você me dá bens materiais, eu vou te forçar a fazer o que eu quero. Já viu gente assim? Recebe do Senhor, recebe do alto, porque Deus é generoso. E aí ela quer forçar Deus a fazer o que ela quer. Ela, de novo, lembra que eu falei? A gente tem uma visão de como o milagre vai ser feito e Deus vem e faz de uma maneira sobrenatural, de uma maneira impensada, porque Ele é Deus. Aqui é a mesma coisa.
Eles estão querendo forçar Jesus a agir, a fazer o que eles acham que é bom, que é ser rei. Na ignorância, na ganância, achando que está fazendo uma coisa boa, as pessoas afastam Jesus. Porque o que ele fez? Retirou-se novamente sozinho para o monte. Ó, eu tô aqui, eu multipliquei, eu abençoei a sua vida, mas a hora que você tentar me colocar numa caixinha para que eu faça o que você quer, eu vou embora. Você quer que Jesus retire-se da sua vida porque você quer obrigá-lo a fazer o que ele não vai fazer? Pensa bem, é melhor a gente ser manso, aceitar o que Jesus tem pra gente e não perder a presença dele nunca. Para os meus estudos, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que tem espaço para anotação na lateral. Ela chama Bíblia Anote. Essa versão aqui que a gente leu é a NVI, Nova Versão Internacional. Eu acho ela bem facinho de ler. Se você é principiante na leitura bíblica, ou às vezes você até tem bastante tempo de igreja, mas tem dificuldade na leitura, a NVI ajuda bastante. Vou anotar aqui na lateral o que eu tirei desse texto. E vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de onde você encontra esse modelo de Bíblia para compra, porque vocês me perguntam bastante. Então eu anotei aqui que Jesus é especialista em nos forçar a exercitar a nossa fé. Ele é o personal trainer dos nossos músculos espirituais. Nos colocar à prova traz revelações sobre quem somos e quem Deus é na nossa vida. Ser provado fortalece o nosso espírito. Quando eu reparto e ajo, ou seja, eu pego o que eu tenho na mão, divido, me movimento, o milagre acontece. Sempre abundante, mas nunca deve ser desperdiçado. Deus sempre transborda, sempre. Deus sempre faz além. E olha aqui, é uma brincadeira, tá, gente? Isso não existe, mas se a gente pensar numa receita para o milagre, olha que coisa poderosa Jesus ensina aqui pra gente. Gratidão, repartir, aí a multiplicação é tanta que sobra. Aí você não desperdiça, porque aqui ficou 1 cesto para cada discípulo, né? 12 cestos. Os discípulos não comem 1 cesto sozinhos. Se eles não repartirem de novo, isso aqui vai ser desperdiçado, vai ser perdido, né? A comida vai estragar. Ou seja, aquilo que Deus multiplica na nossa vida, se a gente não reparte, ou fica escondido, né? Como a parábola do talento escondido, ou se estraga, apodrece na nossa mão. Então, aquilo que Deus faz na sua vida e na minha, a gente precisa dividir para que ele não apodreça nas nossas mãos. Na hora que você divide, você retoma esse ciclo de multiplicação. Quanto mais você é grato e reparte o que tem, mais você tem para repartir de novo e de novo e de novo. Isso vale para dinheiro, isso vale para tempo, isso vale para o reino. O que eu faço aqui? Eu recebo, eu leio a Bíblia, eu tenho meu momento de intimidade com o Senhor, eu recebo do céu. Aí eu venho aqui, gravo esse vídeo e compartilho com você. Eu estou dividindo aquilo que eu recebi para que nada seja desperdiçado. E aí, sei lá, 100 pessoas vão assistir esse vídeo, 200. Se cada um que assistiu o vídeo também repartir, olha que ciclo maravilhoso da multiplicação a gente tem no reino de Deus. Que na minha vida e na sua seja assim, que a gente seja praticante deste ciclo maravilhoso da multiplicação dos pães, da provisão, das bênçãos, do conhecimento do céu, da oração, tudo que você receber do céu, reparta, agradeça, reparta e não desperdice nada. Que Deus te abençoe.